Amém, glória a Deus. Eu estava falando, né? A gente está constrangido de tanto cuidado, de tanto amor. Até falei para ela, tu vai fazer eu voltar daqui rolando. De tanta comida que essa mulher está me dando. Né? Mas que bom, é uma honra muito grande estarmos aqui com os irmãos, conhecendo novos irmãos, né? A gente está em casa, né? A Paz Church é a nossa casa, onde a gente for, né? Então, eu me sinto muito à vontade, me sinto realmente em casa, e para nós é uma honra conhecer mais de pertinho algumas pessoas, né? É muito gostoso esse clima, e também da gente estar ministrando algo que é tão poderoso, né? Tão forte para nós, que é sobre família, algo que a gente sabe que é tão precioso, né? E que nós devemos cuidar e cuidar muito bem, amém? Então, eu queria falar, né? Eu queria que vocês pudessem abrir lá no livro de Números, capítulo 12. Se você puder permanecer com a sua Bíblia aberta, a gente vai estar estudando, vendo alguns versículos desse texto, desse livro aí, em nome de Jesus. Diz assim, Números, capítulo 12, verso 1, diz assim: falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. Vamos ficar até aí, mas daqui a pouco nós vamos estar lendo outros versículos. Quero orar com os irmãos. Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Sabemos, ó Pai, que o Senhor é poderoso para trazer algo novo sobre as nossas vidas. Nós oramos e pedimos ao Senhor um ensinamento aqui, Pai, que a gente possa colocar em prática na nossa casa, na nossa família. Que o Senhor venha, Pai, sobre nós, Deus, e derramando todo o espírito de sabedoria sobre cada um aqui. Abre o nosso entendimento, abre o nosso coração, para que nós possamos receber a tua palavra, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém e amém. O tema dessa mensagem é conflitos resolvidos, lares fortalecidos, né? Então, a gente vê o capítulo 12 do livro de Números, né? Ele começa falando sobre questionamentos, né? Sobre uma situação familiar, sobre uma situação em família, e que muitas vezes acontece na nossa família, né? Eu acredito até que ficou na palavra para servir como exemplo para nós, de nós não errarmos nessa área, não é verdade? Então aqui a gente vê uma família que foi escolhida por Deus, né? De pessoas realmente, né? De pessoas que foi separado, né, para levar o povo, para trabalhar com o povo. Aqui está falando de Miriam, de Moisés, de Arão, uma família escolhida, mas que tiveram conflitos. Que chega um determinado momento ali, né, uma família de líderes, mas chega um determinado momento ali que houve situaçõezinha, como acontece lá na nossa casa, não é verdade? Como geralmente acontece nas nossas casas, que a gente acha assim, porque a gente olha para o outro, né? A família do fulano é perfeita. Deixa eu te dizer uma coisa, não existe família perfeita. Não existe família perfeita. Toda família tem discussão, toda família tem intriga, entendeu? Então, relaxa, diga ufa, né? Ufa. Aqui nós estamos falando de uma família de líderes, né? De pessoas que exerciam uma certa liderança, mas tiveram uns conflitos aqui, né? Então, primeiro ponto que eu quero falar aqui é sobre, devemos ter cuidado com as palavras dentro da família. Você vê que esse texto aqui, o conflito aqui começa pelas palavras. A Bíblia diz, olha, falaram Miriam e Arão contra Moisés, né? Os dois irmãos ali estavam confabulando, estavam fofocando contra o irmão que era o seu líder, que Deus escolheu para estar como liderança sobre ele, né? Então aqui esse contexto estava falando sobre a mulher cuxita, né? Então existem algumas
alguns teólogos, né, que dizem que era sobre Zípora, outros dizem que não era, mas eu acredito que era sobre Zípora, né? Porque na Bíblia não fala mais que Moisés casou novamente, que Moisés tinha um novo casamento, né? Eles estavam falando de Zípora, eu acredito que seja de Zípora mesmo, né? Porque Zípora não era uma mulher israelita, ela era medianita, então ela tinha umas outras, né, etnias, né? Talvez ela era escurinha, então era esse contexto. Mas se a gente for ver mais abaixo, nós vamos ver um pouco que a questão não era essa. A questão não era essa. A questão era o quê? O coração. Né? Era o coração de Arão, era o coração principalmente de Miriam. Né? E através de um coração amargurado, um coração doído, um coração intrigado, né? As palavras elas saem de forma completamente errada. Completamente errada. E nós, queridos, dentro dos nossos lares, nós precisamos ter muito cuidado, porque as palavras que são liberadas dentro dos nossos lares, dentro das nossas famílias, ela tem peso. Né? Existe um certo peso. A Bíblia fala lá no livro de Provérbios, capítulo 18, 21, que a morte e a vida estão no poder da língua. A que bem utiliza, né, comerá do seu fruto. Então, as palavras, elas podem ter vida, as palavras, elas podem ter morte. As palavras, elas podem curar, como também as palavras, elas podem adoecer. E aqui está algo muito importante, ensinamento para todos nós, de como nós estamos falando dentro dos nossos lares. Né? Pais, principalmente os pais, precisam ter muito cuidado quando liberam uma palavra sobre a sua esposa, sobre os seus filhos. Né? Isso é muito perigoso, isso é muito prejudicial realmente. Amém? Por quê? Porque nós devemos vigiar nessa área. Precisamos vigiar. Irmão, isso é algo que é real. Né? Eu lembro, tenho uma lembrança muito de uma tia minha. Tadinha, eu não estou julgando. Por viver na ignorância, por não ter Jesus, por não ter tido ensinamentos, né? Não teve a oportunidade de ter certos ensinamentos. Mas a minha tia, tadinha das minhas primas, sofria com as maldições, com as palavras, né? Ela chegava a abrir a boca e dizer para as filhas: vocês nenhuma vão prestar. Irmãos, não deu outra, né? Eu via na vida, depois que eu aceitei Jesus, que eu fui analisar, então eu via se cumprir aquelas palavras que eram liberadas sobre a vida das minhas primas, né? E foi exatamente como a mãe falou. A mãe, uma autoridade, né? Dentro do lar, entendeu? Então a gente como pai, como mãe, a gente precisa vigiar. A gente precisa ter muito cuidado. Eu sei que tem hora que nossos filhos perturbam, né? Fazem, né? A gente, meu Deus, dá vontade. Mas nós precisamos segurar, né? Nós precisamos vigiar, a nossa boca tem que servir para abençoar o nosso lar, abençoar os nossos filhos, abençoar nosso cônjuge, amém? Então cuidado, não use, né, palavras erradas. Aqui Miriam e Arão usaram palavras erradas, né, que vieram machucar, porque se você, daqui a pouco a gente vai estar vendo, decorrendo esse texto, você vê que machucou, magoou, né, não foi legal de forma alguma. Então nós precisamos ter cuidado, nós precisamos ser alguém dentro do nosso lar, sempre estar vigiando, né? Sermos vigilantes mesmo, para que as coisas não possam acontecer de errado dentro do nosso lar, né? Mesmo que você está vendo a situação meia conturbada, né? Mas abençoe, né? Profetize ao contrário daquilo, profetize abençoando, profetize trazendo vida, profetize trazendo cura em nome de Jesus, profetize trazendo solução.
em nome de Jesus, amém? Então nós como líderes do lar, né, o pai e depois a mãe, a gente tem que ter cuidado, a gente precisa saber vigiar aí nessa área, amém? Aí eu te pergunto, né, como nós estamos falando com o nosso cônjuge? Não é verdade? As palavras que eu estou liberando, a forma que eu estou falando, é com zelo, é com carinho, é com amor. E pastora, mas a gente já está casada há 30 anos. Não importa, né? Não importa quanto tempo vocês têm de casado, sabe? Mas o tratamento, ele tem que ser o mesmo, né? Ontem nós falamos sobre a gente ter a vida alinhada, né? Alguém que tem a sua vida alinhada com Deus, ela não vai mudar, querido. Com o passar do tempo, ela vai ser a mesma, né? Abençoando, né? Declarando, profetizando o que está escrito aqui para a sua família, para o seu cônjuge, em nome de Jesus, amém? Então, abençoe. Cuidado, porque às vezes a gente quer falar duro. Às vezes a gente está chateado, quer falar de qualquer jeito, né? Morda a língua. Eu sempre aprendi isso com a pastora Rebeca. A pastora Rebeca, quando você estiver assim, irado, quiser sair alguma coisa que não é legal, morde a língua, que não vai sair nada. Né? Então, muito cuidado com as palavras, muito cuidado como nós estamos tratando o nosso cônjuge. Porque esse homem que está aí do seu lado, essa mulher que está aí do seu lado, é quem você vai viver para o resto da vida, né? Porque divórcio no nosso meio está anulado, isso não existe, amém? Isso não existe de forma alguma. Então, se nós vamos viver o resto da nossa vida, a gente tem que se tratar bem, né? Tem que se tratar bem, com respeito, com amor, ainda que você queira matar. Ainda que a situação é tão cruel, né? Mas declare, eu vou amar, né? O perdão vai ser liberado, eu vou liberar o perdão, eu libero, Senhor, eu libero, né? Então, abençoe. Trate bem, sabe? Trate bem. Porque, né, mulheres, né, a gente olha assim, tadinha, ele tem aguentado a gente, que mulher não é fácil, né? Mulher não é fácil, eles têm nos aguentado, não é verdade? É tanto que, eu não sei, nós mulheres temos uma coisa bem, que eu acho comum em todas nós. Se você não é assim, você é diferenciada. Né? Nós mulheres somos assim. O homem pisou na bola com você, ela se fecha. Fica calada. Aí o marido vem, amor, isso. Né? Meu bem, aquilo. Assim, não sei. Aí ele já percebe, né? Ele pergunta, amor, o que foi? Nada. Né? Nada, me deixa. A mulher acha que o marido tem uma bola de cristal que vai estar lá olhando e vendo. Poxa, foi aqui que eu errei, foi aqui, né? Os maridos talvez nem sabem que ofendeu, nem sabem que errou, né? E a mulher está lá. Querida, abre a boca e fala, né? Abre a boca e diz, não, foi isso, eu não gostei, foi aquilo que você me falou, você me tratou daquele jeito. E aí ele, ai, foi isso, olha para o marido e é assim, foi isso que eu fiz, nem percebi. E a mulher passa 15 dias com raiva, magoada. Poderia ter resolvido, né? Era um conflito que poderia ter sido resolvido na mesma hora, né? Então, cuidado, né? Vamos ver as nossas atitudes. Cuidado como a gente vai tratar com o nosso cônjuge. Cuidado com as palavras. Até quando você estiver magoado aqui, for falar, ou você magoado, cuidado com as suas palavras. Amém? Trate sempre com zelo. Trate sempre com amor, trate sempre com carinho, em nome de Jesus, amém? Outra coisa, como nós falamos também com os nossos filhos, sabe que nós temos que ter muito cuidado, porque os filhos também têm sentimentos, né? Os filhos, eles se magoam, então nós como pais, nós temos que respeitar. Temos que ter respeito para com os nossos filhos, né? É dizer, não é com gritaria, não é com grosseria, sabe? Sendo grosseiro, menina, porque você... Não, porque eu sou pai, eu posso, aqui quem manda... Não, não é assim.
Cuidado, queridos. Tem muitos filhos magoados com seus pais. Tem muitos filhos frustrados com os seus pais por causa de um tratamento ruim, né? Por causa de uma forma de falar que poderia ser muito diferente. Então, muito cuidado com as palavras que vão sair da sua boca para com os seus filhos, né? Corrija no momento que for para corrigir, que isso é o correto, a gente não pode deixar de corrigir, né? Mas com amor, né? Até para a gente disciplinar, os filhos têm que ser com amor. Nós disciplinamos porque amamos, né? A Bíblia diz que quem ama cedo disciplina. Então, isso aqui realmente é para acontecer, mas é com amor. Né? Muito cuidado com as palavras que são liberadas na vida do seu filho. Aquilo que está sendo liberado é uma semente, vai ter colheita, né? Ele pode sofrer mais tarde se for palavras mal proferidas, né? Mas se for palavras do bem, ele vai colher também coisas boas sobre a vida deles, amém? Em nome do Senhor Jesus. Então abençoe, tenha respeito, né? Como nós falamos com os nossos pais também, é outra forma que a gente precisa saber falar, né? Temos que honrar os nossos pais. Filhos que estão aqui, honre seus pais. A Bíblia fala, né, que aquele que honra, né, ele vai ter vida longa sobre a terra. A gente ensinava muito isso, o livro de Efésios, para os nossos filhos, quando eles eram pequenos, de Efésios 6, do 1 a 3, a gente falava muito, ele já sabia o decorado. Um dia eu estava no shopping com meu filho pequenininho ainda, e aí ele viu um velhinho, um senhorzinho, né, passeando. Aí ele disse: mamãe, eu disse: oi, eu acho que ele honrou muito os pais dele, né? Porque ele era bem velhinho, né? A gente sempre dizia que tenha longa vida. A gente dizia: você não vai morrer cedo se você nos honrar. Você vai ter longa vida, você vai ficar bem velhinho. Então, naquele dia ele viu o velhinho e disse: mamãe, ele honrou muito os pais dele, né? Né? Então, vai ter vida longa sobre a terra. Então, vamos honrar os nossos pais, né? Vamos amar realmente os nossos pais em nome de Jesus, através das nossas atitudes mesmo. Então, cuidado, querido, nós devemos ter cuidado. Esse primeiro ponto aqui é tão importante, da gente realmente saber lidar com as nossas palavras, né? Pensar antes de falar, principalmente se você está magoado, se você está chateado com alguma situação dentro do seu lar. Pense antes de você falar, para você não colher um fruto ruim depois, em nome de Jesus. Amém? Segunda coisa que eu quero falar, né, aqui, que também fala no livro no próximo versículo, né, diz assim: disseram, 12:2, diz assim: disseram porventura, tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? E o Senhor ouviu a murmuração, a reclamação, né, o falatório lá, a fofoca de Arão com Miriam, né, estavam falando assim, né? Então o problema aqui não era nem com a esposa de Moisés, né? Então, o segundo ponto, quando a comparação entra, a presença de Deus se afasta. Então, aqui a Miriam estava querendo se comparar com Moisés, né? Por acaso Deus só fala com Moisés? Ele não tem falado a nós também? Né? Deus não gostou, Deus ouviu e não achou muito legal essa postura, né, de Miriam e de Arão. Então aqui a gente vê, né, a comparação, queridos, trazendo para a nossa realidade de hoje. A comparação dentro da família não é legal. Né? Não é legal de forma alguma, porque a comparação ela vai gerar muitos outros conflitos dentro de um lar, né? Comparação vai gerar raiva, comparação vai gerar inveja, né? E deixa eu te falar uma coisa, mesmo a gente tendo, mesmo pai, a mesma mãe tendo 3, 4 filhos, nenhum filho vai ser igual ao outro, vão ser diferentes. Né? E nós, pais, temos que ser psicólogos, saber entender
a mente de cada um, o comportamento de cada um, como cada um age, sabe? Nós não podemos fazer, olha, porque o Joãozinho, ele é muito obediente, estudioso, não me dá trabalho, né? Antônio, você tem que ser que nem o João. O Antônio é diferente do Joãozinho. Entendeu? Então, ele tem outras formas de pensar, ele tem outros gostos, né? Então, não fique fazendo... Isso é horrível, irmão. Isso é horrível dentro da família. A gente está fazendo comparação, né? Geralmente, essa comparação, ela vai gerar divisão, vai gerar competição dentro do lar. Existem famílias que até dão o melhor para aquele que é obediente, para todo mundo quer ter, né? Todo mundo obediente, é ótimo, né? Mas tem que ter um trabalhozinho para os pais, né? Tem que ter alguém para cutucar os pais, né? Quem me dera se todos fossem obedientes, mas isso seria bom, né? Mas é teu filho também, né? É seu filho também, e nós precisamos saber lidar com ele. Precisamos também fazer eles irem para o caminho correto, né? Do jeitinho dele, da forma deles. Eu não concordo muito quando os pais dizem assim, porque você vai ser médico. O menino não quer ser médico, respeite isso, né? Não, isso aqui vai ser engenheiro. Não, outro dia eu estava conversando com uma irmã, não, eu já falei, pastora, uma vai ser administradora, outra vai ser a contadora, outra vai ser não sei o que lá. Eu digo, mas elas querem isso. Não sei, mas eu quero. Né? Eu digo, meu Deus. Aí eu disse, mas tu já pensou se elas não quiserem isso? Quão frustrante vai ser para essas meninas? Não, mas elas têm que nos ajudar na nossa empresa e tal. Né? Então, respeite. Nós, pai, precisamos ter o respeito, respeitar as limitações dos nossos filhos. Né? Precisamos respeitar realmente. Deixa o menino fazer o que ele gosta. Ah, pastora, já está dizendo para eles fazer as escolhas dele? Não. Eu estou dizendo para você respeitar o gosto dele. Né? Ele não quer ser médico. Deixa o menino, qual é a profissão? Já pensou, irmão? É muito frustrante a pessoa fazer uma coisa que ela não quer, que ela não tem dom para aquilo, não vai funcionar. Né? Outro dia uma mãe disse, não, a minha primeiro vai ser médica. Depois de se formar, ela vai escolher o que ela quer. Eu digo, ela vai dormir, perder 7 anos da vida dele. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, pensa direito. Né? Então, o que é? Nós, pais, não podemos querer que os nossos filhos venham realizar aquilo que a gente queria para a gente. É isso que acontece em muitas famílias, né? É isso que acontece em muitas famílias. Então, e às vezes existe a frustração ali. Então, respeite, né? A individualidade de cada um dentro da família, nós precisamos respeitar. Quando há esse respeito, irmão, a sua família vai viver maravilhosamente bem, né? Por quê? Porque as pessoas dali vão estar felizes. Respeite a sua esposa do jeito que ela é. Talvez você queria que a esposa fosse desse jeito, né, muito zelosa. Tem mulher que é extremamente zelosa, tem outras que não são. Né? Tem mulher que adora passar a noite toda limpando a casa para amanhecer de manhã estar um brinco. Né? Tem outras que olham assim, eu vou dormir. Né? Amanhã é outro dia. Né? Respeite isso, né? Respeite, a gente precisa respeitar essa individualidade, né? A mulher, respeite seu marido. Tem marido que gosta de ajudar a lavar a louça, tem marido que gosta de varrer a casa, tem marido que gosta de botar roupa para lavar, mas tem outro que não tem, irmão. Ai, porque eu queria que meu marido fosse igual da fulana, porque ele chega do trabalho e ainda vai... Respeite, né? Tem que... Ah, gostaram, né, bonitinhos? Gostaram, né? Então, às vezes a gente quer forçar,
né? Forçar uma coisa que a gente está vendo que não vai dar, né? Que não vai dar, mas é muito legal ter sim, ó, agora peraí, maridos, também não complica tanto, tá? Não vai sujar muito, não vai deixar as coisas tudo jogadas, já que você não gosta de fazer, mas não gosta de bagunçar também. Tá aí, mulheres, já aliviei mais um pouco para vocês. Né? Então, nós temos que respeitar essa individualidade. Isso é muito legal dentro da nossa família, né? Existir esse respeito. Quando há esse respeito, você vai perceber que vai ficar tudo mais maravilhoso. Às vezes, irmãos, somos nós que complicamos dentro do nosso lar, sabe? Sendo cri-cri, arranjando complicação, arranjando conflito, sabe? Viva leve e solto, sabe? Claro que a gente vai ter regra na nossa casa, claro que vai ter, né? Não estou dizendo assim para ser uma casa toda, não é isso que eu estou falando, pelo amor de Deus, não vão me entender errado, tá bom? Mas o que a gente precisa arranjar formas, mecanismos, sabe? Para não complicar tanto a convivência do lar. Né? Nós cantamos hoje aqui de novo que a nossa casa tem que ser o quê? Um pedaço do céu, né? O que é esse pedaço do céu? Aonde tem esse respeito, aonde tem essa honra, né? Honrar um ao outro, respeitar um ao outro. Então, isso aqui é muito legal dentro de um lar. Isso aqui não pode deixar de ter jamais, jamais, sabe? Comparação, disputa, porque eu quero ser o melhor, porque eu quero ser... Não deixe que isso exista dentro do seu lar, né? Olha, gente, é o seguinte, aqui todos nós somos iguais, né? Todos nós somos, cada um com a nossa individualidade, mas nós somos iguais aqui. Então, disputa, Deus não trabalha, irmão, com disputa, Deus trabalha com unidade, né? O que Ele quer ver na nossa família é o quê? Unidade, que nós venhamos de viver essa unidade. E tudo que a gente quer aprender, quer ensinar, é lá dentro do nosso lar. Então, os pais são responsáveis, né, para realmente proporcionar esse estilo de vida dentro dos seus lares, né, no meio do seio da sua família, viver essa unidade, viver esse respeito mútuo, né, isso aqui é muito bacana mesmo, em nome de Jesus, amém? Aí, olha só, aí aqui no 12, versículo 5, olha o que a Bíblia fala, né? Diz assim, após a Miriam falar isso, né? Dizer assim, poxa, o Senhor só fala somente por Moisés, não tem falado por nós, e o Senhor ouviu. Aí o versículo 5 diz assim, então o Senhor desceu na coluna de nuvem, se pôs à porta da tenda, depois chamou Arão e Miriam e eles se apresentaram. Né? E eles se apresentaram, pegaram um puxão lá do Senhor, com certeza. Né? Então Deus não gostou. Deus não gostou. Primeiro que estava falando de um servo dele, de um escolhido dele, de um líder que ele tinha colocado sobre eles ali. Né? E a forma em que eles estavam falando ali também, sabe, queridos? O que isso nos ensina? Que Moisés era uma pessoa que estava alinhada com Deus, né? E automaticamente, quando surgiu uma coisa contra Moisés, Deus agiu. Peraí, eu vou já intervir aqui. Né? Vou já intervir aqui. Então isso nos mostra se nós estamos alinhados com Deus, se a nossa família está alinhada com Deus, no momento que vier situações, Deus vai intervir sobre nós. Deus vai intervir sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Né? Então isso é muito legal da gente realmente ficar ligado e tirar essa lição aqui para nós em nome de Jesus, amém? Então Deus vai alinhar, sabe? Então Deus vai alinhar. Então ela estava fazendo comparação, aqui a questão não era essa, eles estavam caminhando juntos, né? Eles estavam caminhando juntos. Então a Miriam trouxe essa questão de comparar, sabe, irmãos? Aí para nós, pare de querer comparar o teu casamento com o dos outros. Pare de querer olhar para as pessoas lá, para outro casamento. Aquele casamento que é legal. Não, vamos olhar para o nosso.
né? Vamos olhar para dentro da nossa casa, para o nosso relacionamento conjugal e vamos ajustar aquilo que precisa ajustar, né? Senta os dois, conversa, poxa, isso aqui não está legal, aqui não está assim, então vamos ajustar aqui. Mas não fique se comparando com ninguém. Não fique comparando o seu casamento com outra pessoa. Pare de comparar os seus filhos um com o outro, ou com os outros, com o filho de outra pessoa, sabe? Ah, porque o filho do fulano de tal, é porque ele é... Sabe, pare, isso não é legal. Não é legal de forma alguma. Tem aquele ditado que as pessoas dizem, né? Que a grama do vizinho, que é a verdinha, né? Né? Você não sabe o que acontece na casa do vizinho. Você não sabe o que acontece na casa do outro, né? Então, às vezes, a gente quer viver também nesse meio de comparação. E isso não é legal, em nome de Jesus, né? Pare de comparar a sua família com as outras, né? Então, a gente tem que evitar. Parar, fazer comparação. Vamos olhar para dentro da nossa casa, vamos detectar aquilo que não está legal, vamos ajustar, vamos alinhar com a palavra de Deus e vamos caminhar, que Deus vai agir, né? Aquelas situações que tem lá para resolver, Deus vai trazer a solução, né? Aquele filho que está dando uma certa situação lá, Deus vai abençoar, Deus vai te dar direção para que você possa realmente resolver, e daqui a pouco você vai estar vendo que a sua casa está sendo um pedacinho do céu, né? Um pedacinho do céu. Então não deixe, irmão, nada atrapalhar a sua família, né? A boa convivência dentro do seu lar. Se tem uma coisa que é maravilhosa, é você chegar em casa e sentir aquela paz, né? Mas quando está um brigado com o outro ali chateado, o outro, isso é terrível para o pai, para a mãe, para os filhos. E isso não deve ser rotina na nossa casa, né? Não deve ser. Eu já falei, nós não somos perfeitos. Vai surgir situação, vai surgir questionamento, vai surgir complicações, sim, mas isso não é para permanecer. Surgiu aqui, bora sentar, bora resolver, né? Resolveu, está perdoado, todo mundo, quem tem mais sentindo alguma dor, vamos lá, sabe? Porque tem muitas famílias que se desfazem porque acumulam um problema aqui, depois não resolve, acumula outro ali e daqui a pouco está uma bola de neve. Né? Então nós precisamos, surgiu o problema, senta e resolve, né? Senta e resolve, vamos ver o que se pode fazer aqui em nome de Jesus. E mais uma vez, né? Respeite a individualidade, respeite a indiferença de cada um de nós, porque nenhum de nós somos perfeitos, nós erramos muito, nós falhamos muito, né? Mas é muito importante a gente realmente estar disposto a fazer o que é o correto em nome de Jesus. Amém? Mas o importante é a gente manter realmente a nossa família alinhada com os padrões da palavra de Deus. Amém? Terceiro ponto aqui. A falta de honra gera afastamento. Olha o que fala em Números 12, versículo 10. Né? Diz assim: a nuvem afastou-se sobre a tenda. E eis que Miriam achou-se leprosa, branca como neve, e olhou Arão para Miriam, e eis que ela estava leprosa. Você sabe que a lepra antigamente era um negócio terrível. A pessoa que pegava lepra, ela precisava se separar, né? Ela precisava se isolar, né? Então, naquela época... E eram dias, né? Se eu não me engano, 7 dias. 7 dias. Mas aí, depois dos 7 dias, passava ali, aí o sacerdote tinha que avaliar lá, se tivesse tudo ok, liberado. Se não tivesse, era mais 7 dias recolhido, né? Então, essa falta de honra, ela gera afastamento, irmão, né? Ela faz com que a gente
se isole, né? Esse afastamento é tipo isolamento. Então, Miriam, ela ficou leprosa, e por causa daquela lepra, ela precisou se isolar, amém? Isso aqui fala de quê? Hoje fala de quê? Feridas emocionais. Hoje o que a gente mais vê são pessoas dentro de família, né? Pessoas de várias casas, família, com problemas emocionais. Ansiedade, depressão, sabe? Pessoas querendo tirar sua própria vida. Mas por causa de quê? Por causa dessas feridas que às vezes, irmão, é causado dentro do lar. Dentro de casa. Foi a causa, né? Daquilo que eu já te falei, de palavras mal proferidas, né? De comparações ali, de situações que as pessoas estão fazendo. Então, quando há essa falta de honra dentro do nosso lar, muitas outras coisas vão surgir, né? Muitas coisas. Quando você vê alguém da sua casa, querido, separado, isolado, trancado dentro de um quarto, por favor, corra e veja, né? Vá detectar o que foi que aconteceu. Que algo aconteceu, algo está acontecendo. Não vire as costas, não. Não vire as costas, porque alguma coisa está acontecendo, né? Porque quando gera essa falta de honra dentro da família, o diálogo acaba, né? Uma forma de isolamento é se fechar. É se calar ali. O diálogo se afasta, né? O amor começa a esfriar. As coisas começam a acontecer, você começa alguém, né? Então corre que já tem alguma coisa aí em nome de Jesus, né? Então, porque quando a gente desenvolve a honra, né? O pai honrando a esposa honrando os filhos, ambos todos ali gerando honra. Por mais que eles estão passando por momentos difíceis, essa honra vai estar, né? Vai estar presente ali na vida. Por mais que nós erramos, que nós nos desentendemos, mas se você honra um ao outro dentro do lar, né? Isso aqui vai ser maravilhoso, porque você vai saber passar realmente, amém? Lá em Efésios fala, né? Honra. Né? Honra pai e mãe, aquilo que eu falei, né? Que é o primeiro mandamento como promessa, para que tudo te vá bem, tu tenha longa vida sobre a terra. É isso que a Bíblia fala. Então essa questão, irmão, de nós honrarmos, isso aqui é muito forte, sabe? A honra, ela é algo maravilhoso que nós precisamos aprender a desenvolver, né? E o lugar melhor é dentro do nosso lar, né? É com os nossos familiares, honrando. Ontem eu até falei lá no culto, né? Que estava falando assim, de pessoas que tratam as pessoas de fora melhor do que os de dentro de casa. Você já viu que o menino vem falar, peraí, não sei o quê, né? Aí vem outra pessoa, irmã, diga, né? Toda amorosa, né? Aí o vizinho chega uma visita em casa, né? Pega aquele copo que está lá no armário, copo novo, e serve. Aí a pessoa vem comer em casa, são as louças novas, tudo serve lá na mesa, sabe? Os de casa é aqueles quebrados, amassados, né? Está errado isso. Uma forma da gente honrar a nossa família é a gente dar o melhor que nós temos para ela. Tira as louças novas do armário, irmão, né? Coloque lá. Quer ver? Faça isso. Vá lá amanhã, arruma a mesa, faça uma mesa posta, com louças bonitas que estavam lá. Que teu filho vai perguntar, mãe, quem é que veio almoçar aqui hoje? Né? O bichinho nem é acostumado. Né? Não, irmão, compra uma coisa nova, usa com a tua família, sabe? Os primeiros é da tua casa, que tem que usar. A gente tem que honrar, sim, as pessoas de fora, temos que tratar muito bem mesmo, mas nós temos que tratar primeiro o da nossa casa.
com honra. Honre. Isso aqui é poderoso. É poderoso mesmo, em nome de Jesus. A honra vai manter sempre a família unida, né? Sempre vai manter a família unida, independente do que vão estar passando, né? Mas vão estar ali juntos, vão estar ali, né? Seu filho vai dizer, pai, estou com o senhor, né? Você vai dizer com o seu filho, olha, meu filho, nós vamos, né? Eu não estou falando aqui, irmão, que não é para corrigir, não, tá? Tem coisa que a gente vai ter que corrigir, sim, em nome de Jesus. Mas essa falta de honra, ela vai gerar afastamento, né? Se você não está honrando a sua esposa, você não está honrando o seu esposo, vocês não estão honrando os filhos, automaticamente vai haver essa separação, esse afastamento. Eu não posso nem chegar perto, não é? Né? Então, muito cuidado com isso. Se você está vendo um membro da família assim, um pouco isolado, pode cavar, né? E tem alguma coisa que foi feito com ele dentro de casa que não está legal. Então, vamos corrigir isso aí, vamos ajustar isso dentro da nossa casa, em nome de Jesus, amém? Em nome de Jesus. Isso aqui é muito legal, nós aprendermos isso e colocarmos em prática mesmo na nossa vida, amém? Por quê? Porque o isolamento, né? O afastamento, ele vai quebrar a comunhão. Sabe? E quem são para ter mais comunhão? Somos nós, família, né? É brincar, é conversar, é ter respeito, brincadeiras respeitosas, né? O teu filho ter liberdade para brincar com você, porque eu já vi família que o pai é tão duro assim, porque ele é a autoridade do lar, né? Não, menino, aquele não sei o que isso, irmão, é teu filho, né? É seu filho, você brincar, você ter uma conversa legal com seu filho como um amigo, isso não vai tirar a tua autoridade, né? Não vai tirar, porque ele vai ter o respeito sim por você, né? Então, o pai tem que ser o melhor amigo do filho, né? Ou vice-versa, a mãe tem que ser a melhor amiga da sua filha, sabe? Então, a gente não pode também... Eles não vão confundir de forma alguma. Até porque a gente não vai deixar, né, irmãos, confundir. Nós não podemos deixar, né, eles confundirem de forma alguma, né? Mas isso é muito legal, você desenvolver isso dentro do seu lar, dentro da sua família. Amém? Isso aqui é muito importante em nome de Jesus. Amém? Quarta coisa que eu quero falar, né? A restauração começa quando alguém decide orar. Números capítulo 12, versículo 13, diz assim: Moisés clamou ao Senhor. Moisés clamou ao Senhor dizendo: ó Deus, rogo-te para que cures. Olha o que Moisés aqui depois, Moisés era o que estava sendo ofendido. Moisés era o que estava sendo ali provocado, né? Ali pelos seus irmãos. Arão estava calado, mas ele estava ele estava caladinho. A gente só vê aqui que era Miriam que estava, né? Mas Arão estava ouvindo e caladinho. Então ele estava consentindo e concordando com o que Miriam estava falando, né? Porque em nenhum momento aqui Arão se levantou para dizer: peraí, Miriam, não é assim não, né? Ele ficou caladinho, né? Então ele estava concordando. Então os dois irmãos ali, né, estavam alfinetando. Mas olha o coração, eu acho incrível Moisés, meu Deus, quando eu leio as histórias de Moisés, acho incrível esse cara, né? Ele clamou ao Senhor, né? Rogo-te para que cures, né? Por quê? Moisés, ele poderia ter ficado calado, né? Ter ficado, ou então, deixa, agora Deus vai se vingar por mim, né? Deus está aí, né? Ele não fez isso. Sabe por que ele não fez isso? Sabe por que ele não se calou? Sabe por que ele interviu por Miriam? Porque era família, né? Era família. Fazia parte ali da família dele, amém? Ele fez o contrário, ele foi interceder, ele foi orar, ele foi clamar para que a situação revertesse, né?
O mais ofendido, irmão. O que foi ofendido. Que lição para nós, né? Um tapa na nossa cara. Não é verdade? Que às vezes alguma coisa... pois é, eu não errei. Já viu que às vezes a gente tem... fulano é que tem que me pedir perdão, porque não fui eu que errei. Não é verdade? Né? Mas aqui Moisés com aquele coração... Esse cara era muito manso, como o próprio Senhor falou, né? Ele não aceitou. Não, Senhor, cures. Né? Eu quero que o Senhor cure. Eu quero que o Senhor realmente reverta toda essa situação. Sabe, queridos? Aí refletindo, né? Toda família precisa de alguém que interceda. Toda família precisa de alguém que se levante em oração. Que se levante em intercessão. Que ore em vez de acusar. Né? Se a gente olhando aqui humanamente, não, Moisés ele tinha tudo, né? Poxa, mas toma-te, como a gente fala aqui no Pará, né? Toma-te, levou o teu, foi falar de mim, não é verdade? Ele não fez isso. Ele não fez isso, ele não acusou. Né? Ele foi orar ao Senhor, foi pedir ao Senhor. Ele, ali no momento que ele diz isso aqui, irmão, né? Ó Deus, rogo-te que cures. Já tinha liberado o perdão, ó. Né? Moisés não guardou nada no coração. Não tinha guardado nada no coração dele. Ele já tinha perdoado ali toda aquela situação na vida dele, amém? Aí a Bíblia fala em Números 12, 15, após o Senhor falar isso, né? Após ele falar com o Senhor e diz assim: assim Miriam foi detida fora do arraial por 7 dias, e o povo não partiu enquanto Miriam não foi recolhida. A Miriam ainda atrasou todo o trajeto, abençoada, né? Todo o trajeto ali, Miriam ainda, né? Mas o que isso nos mostra, irmão? Que também Deus, Ele não descarta a família. Deus, Ele restaura a família. Né? Deus, Ele restaura a família. Então, por conta disso aqui, né? Então, por conta dessa situação, atrasou todo o trajeto ali, né? Mas foi necessário. Então, tem certas coisas que nós precisamos até mesmo atrasar na nossa casa, na nossa família, né? Talvez vai precisar, por uma situação, você atrasar um pouco, né? Mas vai valer a pena, sabe? Vai valer a pena mesmo, em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque a família, ela precisa, né? O amor de um e de outro. Nós precisamos amar os membros das nossas famílias, né? Nós precisamos proteger. Não estou falando para você apoiar erro, né? Nós vamos amar sim, nós vamos estar com eles sim, vamos corrigir sim, mas nós vamos estar aqui, olha, vamos passar junto por essa, né? Acredito que foi isso que Moisés falou: Miriam, eu vou estar contigo, né? Eu vou ficar com você, não se preocupe não. Eu imagino a vergonha de Miriam, né? A vergonha que Miriam ficou após Moisés ter essa atitude aqui, né? Que foi tão linda mesmo, em nome de Jesus. Então nós temos que ter esse coração de Moisés no meio da nossa família, de amar, independente da situação. Independente de circunstância que pode uma pessoa fazer acontecer dentro da família, sabe? Mas nós temos que amar, nós temos que apoiar, nós temos que nunca acusar, mas dizer: eu estou com você. Nós vamos passar por isso junto, e eu creio que Deus vai honrar, Deus vai liberar o resultado, Deus vai dar realmente a resposta correta que nós vamos ter. E eu ainda digo assim: nós vamos sair mais fortes, né? Nós vamos sair mais fortes. Então, se você está passando por alguma coisa, não desista da sua família, querido, né? Família não é para desistir um da outra, não. Família não é para isso. Família é para se apoiar,
Sabe? Família, Deus criou para que nós possamos ter, unidade verdadeiramente. Estarmos juntos em toda e qualquer situação, sabe? Mas, pais, alinha a tua família com a palavra de Deus, né? Alinha a tua palavra, a tua família com os padrões, com os valores, com os princípios bíblicos, que você vai ver, que você vai ter sucesso em tudo que você for fazer, né? Em tudo. Não desista do teu filho que está dando algum problema, não desista, ele é teu filho, né? Ame, esteja junto, chore com ele, vá buscar onde é para ele não estar, vá lá buscar, esteja presente na vida dele, porque talvez é a sua ausência que está fazendo ele se afastar de você, né? Então, muito cuidado com esse tipo de coisa. Então, ame, cuide da sua família, resolva os conflitos, né? Se tem algum conflito que surgiu, conflitos precisam ser resolvidos. Quando os conflitos são resolvidos, os lares são fortalecidos, né? Ajude a resolver, né? Ajude a resolver, se coloque presente em nome de Jesus, em toda e qualquer situação, amém? Deus, Ele pode reverter, assim como Ele reverteu aqui toda a situação, Deus, Ele pode reverter na sua casa também, em nome de Jesus. E nós não podemos jamais, né, jamais abandonar os da nossa casa, em nome de Jesus, amém? Então, concluindo aqui nossa mensagem, antes quero orar com você ainda, né? Concluindo aqui, Números, o livro de Números, até no versículo 15 aí, nos ensina muito sobre família, né? Então, nós precisamos entender que palavras, ela tem poder. Nós precisamos entender que comparação não deve acontecer dentro do nosso lar jamais, amém? Que realmente nós precisamos honrar, ter honra dentro da nossa casa, ter honra com o pai, honra para com os filhos, honra para com o esposo, com a esposa, em nome de Jesus. E acima de tudo, nós precisamos orar para que a restauração aconteça dentro da nossa casa. E eu declaro, lares sendo restaurados aqui, vidas sendo transformadas, vidas entendendo o que é o convívio familiar, vidas aqui entendendo o que é a família, a importância que a família tem nas nossas vidas, em nome de Jesus, amém? Quero te convidar a ficar em pé. E você nunca pode esquecer que a tua família tem que estar alinhada com os padrões. Se Deus não tiver, nada vai acontecer, né? Nada vai acontecer em nome de Jesus. Eu quero que você curve sua cabeça e você ore agora. Talvez você já errou, como todos nós já erramos, né? Talvez você que é pai esteja aqui. Talvez você já lançou palavras que foram mal proferidas. Talvez por algum motivo, um momento de raiva, um momento que realmente uma situação que você não se agradou e talvez você lançou palavras. Eu quero que você quebre essas palavras agora, né? Se foi palavras contra a sua esposa, seu esposo, se foi palavras contra seus pais, contra seus filhos, né? Deus está aqui para restaurar. Deus está aqui para quebrar toda e qualquer maldição dentro do seu lar. Então fale com o Senhor. Ele está aqui. Fale com o Senhor. Ele está aqui neste lugar para te lembrar, trazer no seu coração a lembrança. Quem sabe agora o Senhor está te lembrando, está te trazendo a memória de algo que você precisa consertar dentro do seu lar, de algo que
que não foi legal. Talvez foi você que causou isso. E o Senhor está te lembrando agora. Faça o concerto com Deus. Faça o concerto com Deus. Agora você tem essa oportunidade. E quando você chegar na sua casa, você fazer um concerto com a sua família também. Honre a sua casa. Honre os da sua família. Honre. A honra é algo, irmão, que vai trazer grandes resultados para você. Que vai trazer para a sua família. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. Aleluia, Pai. Eu quero colocar, Senhor, a vida de cada um dos teus filhos que aqui estão. Ô Espírito Santo de Deus, nós oramos agora pela nossa casa. Oramos agora pela nossa família, Senhor. Deus, eu oro por aquelas pessoas que estão necessitando, precisando de um milagre na sua casa, na sua família. Abençoa, Pai. Opera, Deus. Opera o milagre, Senhor. Deus, eu oro por resposta. Traga, Senhor, a resposta, Deus, para aquelas pessoas que estão colocando diante de Ti certa situação na sua casa, Pai. Em nome de Jesus, eu coloco a vida de jovens, ó Deus. Jovens aqui, ó Deus, que estão sendo influenciados negativamente e estão agindo de forma errada dentro do seu lar. Toca agora, Senhor, no coração deles, meu Pai. Em nome de Jesus, gera, Senhor, honra para com os seus pais. Gera, Senhor, honra para com os seus irmãos, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós declaramos que famílias aqui venham a ser restauradas, que famílias aqui venham a ser ajustados com o padrão da Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, eu oro, Pai, colocando, Pai, famílias aqui que têm quebrado princípios, ó Deus. Ó Espírito Santo de Deus, restaura agora, Senhor, essas vidas, e que elas possam fazer, Senhor, um acerto agora com o Senhor, que elas possam agora, Senhor, realmente se determinar, Deus, e ter uma família, Senhor, abençoada, ter uma família bem-sucedida, ter uma família que venha te amar, ter uma família que venha te servir verdadeiramente, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro isso, ó Deus. Abençoa cada lar, derrama bênção sem medida. Eu oro por prosperidade nesses lares, ó Pai. Que a prosperidade do Senhor venha a ser derramada, Senhor, na casa de cada pessoa aqui. Aquilo que eles têm orado ao Senhor possa se tornar uma realidade, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Projetos, ó Pai. Muitas famílias têm feito projetos, mas não tem dado certo. Mas a partir de hoje eles vão alinhar a sua vida para com o Senhor, e esses projetos serão bem-sucedidos. Eu declaro isso na sua vida, em nome do Senhor Jesus, que aquilo que eles têm sonhado, ó Pai, para a sua casa, para o seu lar, venha a ser bem-sucedido, venha a ser uma realidade na vida, uma realidade nos lares aqui. Eu declaro lares cheios de amor, lares aonde haja harmonia, lares aonde há honra, em nome do Senhor Jesus. Eu te abençoo, eu abençoo cada família aqui representada. Eu declaro essas famílias aqui, Deus,
realmente sendo grande testemunho para essa cidade. Essas famílias aqui ganhando novas famílias através do seu testemunho de vida. Muitos vão querer saber qual é o sucesso da família, e eles vão poder dizer: o sucesso é a minha vida alinhada com os padrões divinos. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro isso. Abençoa, Pai, abençoa. Eu oro por cada marido, que o Senhor venha abençoar, o Senhor venha derramar sabedoria, o Senhor realmente, ó Deus, venha falar com eles, que eles possam se levantar como verdadeiros profetas, como verdadeiros sacerdotes do seu lar, Deus, em nome de Jesus, e venha realmente conduzir a sua casa, meu Pai, da melhor forma possível, em nome do Senhor Jesus. Eu oro também por essas mulheres, essas mães, ó Pai, que também possam usar de sabedoria para ser a auxiliadora idônea que o marido tanto precisa, para ajudar a levar a sua casa, a caminhar pelo caminho certo, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Abençoa cada criança, abençoa cada adolescente, abençoa cada jovem, ó Pai, que possam ser pessoas cheias do Senhor, possam ser pessoas que venham se desviar do mal, possam ser pessoas que vão realmente ser influência para essa geração que tanto precisa do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nós repreendemos todo o poder do mal contra a vida dos nossos jovens, contra a vida dos nossos adolescentes. Todas as influências nas escolas, nas faculdades, não vão chegar até eles, em nome de Jesus, porque eles vão estar influenciados pela tua palavra, Senhor, porque eles vão te amar mais do que qualquer outras coisas, em nome de Jesus. Eu abençoo as famílias dessa igreja, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia, aleluia. Aleluias, aleluias. Quem foi muito, muito, muito abençoado. Queridos, nós temos esse desafio, todos nós, de ouvirmos e nós praticarmos. Esse é o nosso desafio. Cada família tem os seus desafios. Eu tenho os meus, você tem os seus. Nós, recebendo esses princípios tão poderosos, nós vamos com certeza ter uma família mais do que vencedora, em nome de Jesus. Nós oramos tanto para que haja mudança no lar, né? A família, mas o que Deus realmente tem ministrado muito